Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, doutor procurador de justiça, senhores serventuários, caros colegas. Trata-se de um habeas corpus para trancamento de uma ação penal, de um caso que, infelizmente, ficou bastante famoso na mídia, que foi esse caso de um motorista de aplicativo que, segundo narrado na denúncia, teria abandonado, esses são os termos utilizados na denúncia, a passageira embriagada na porta da residência dela. E em função desse aspas, sempre bom essas aspas, em função desse abandono, essa moça, infelizmente, foi vítima de um estupro logo após ele tê-la deixado lá. Em função disso, o Ministério Público ofereceu uma denúncia e quando eu soube desse caso pela mídia, não era advogado constituído nos autos, eu imaginei que, sei lá, seria um abandono de capaz, né? Ou talvez uma omissão de socorro, algo do gênero. Mas veio uma denúncia por estupro por omissão. Estupro por omissão. Simplesmente a acusação mais grave que se pode fazer a um homem de bem. Um crime de estupro. Tudo bem, vamos ler a denúncia. Quando eu fui constituído, eu fui ler a denúncia. Muito curioso para ver o malabarismo que o MP tinha feito. E lendo a denúncia, eis que eu fico mais surpreso ainda. Porque na narrativa do próprio órgão ministerial, o tal estupro por omissão vinha com 3 negligências e nenhum vontade, ou nenhum intenção, ou nenhum assumir o risco. Vou ler o trecho da denúncia, porque é muito significativo. Primeiro trecho. Durante o trajeto realizado pelo aplicativo, que durou cerca de 15 minutos, o denunciado, que não vou falar o nome, por ser segredo de justiça, visivelmente percebeu que a vítima estava mal. E mediante negligência, palavras do Ministério Público na denúncia, deixou de prestar socorro a ela, sequer levando ao hospital. Segundo trecho. Assim, com seu comportamento negligente, criou o risco da ocorrência do resultado, omitindo-se quando podia e devia agir de forma a impedir. Terceiro trecho da denúncia. Cientes de todas as circunstâncias, o estado de nação da vítima, uma mulher jovem, da periculosidade do local, que é ermo, e do horário, mediante omissão / negligência, ao invés de levá-la a uma unidade de saúde, acionar o SAMU ou a Polícia Militar e segue a narrativa. 3 negligências. Nenhuma intenção, nenhum dolo, nem sequer assumir o risco. Nada. Nós sabemos muito, mas muito bem, não precisa ser formado em direito para saber isso. Meus alunos lá na UFMG de terceiro período sabem disso. Nós sabemos que os crimes são dolosos e culposos. Está lá na lei, não é doutrina, não. Está na lei penal. E o artigo 18 da lei penal, do Código Penal, ele diz expressamente que é doloso quando a agente quis o resultado, dolo direto, ou assumiu o risco de produzir, dolo eventual. E culposo quando a agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Nada de novo até aqui. Né? E o parágrafo único lembra o que deveria ser óbvio. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido pelo fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Ou seja, até onde eu saiba, o crime de estupro não tem a previsão culposa no Código Penal. Logo, se a inicial narra um estupro negligente, e, portanto, nos termos do artigo 18, inciso 2º, culposo, não há fala em condenação. Então vamos ao processo, porque o penal está muito simples. Vamos ao processo. Essa denúncia, ela tem todas as características de inépcia. Por quê? Porque falta a ela condição de ação. Nós sabemos que uma das condições da ação é a possibilidade jurídica do pedido. E que isso não é só processo penal, não. Isso é processo, teoria geral do processo. E no processo penal, a possibilidade jurídica do pedido é a tipicidade da conduta. O pedido só é juridicamente possível, o pedido de condenação criminal só é possível
se houver um tipo penal com uma previsão de pena para ele. Senão ele não é possível. E se o juiz assim decidir, ele está decidindo extra petita. Insisto, não é uma questão exclusiva do processo penal. No processo civil é assim também. Então, basicamente, nós estamos diante de uma situação de correlação da denúncia, ou seja, da acusação com a sentença. Não tem jeito. Como que o juiz poderá condenar por um estupro doloso se a narrativa de estupro culposo? Ah, mas ele pode aplicar a emendatio libelli. Não, não pode. Qual outro crime seria? Porque omissão de socorro é dolosa, não tem a figura culposa. Abandono de capaz, a mesma coisa. Abandono de capaz é doloso, também não é culposo. Então qual crime seria? Que crime é esse que na sua forma culposa poderia ser aplicado nesse caso concreto? Não há. Então, do ponto de vista muito simples e muito tranquilo, do ponto de vista dogmático, essa denúncia ela não pode prosperar porque narra-se, não adianta narrar na forma culposa e pedir a condenação na forma dolosa. Porque o réu se defende dos fatos narrados da denúncia e não da capitulação que é feita pelo Ministério Público. Bom, diante de tudo isso, há ainda que se dizer que eu sei que muitas vezes o tribunal considera critérios pragmáticos na hora de decidir. Entendo isso perfeitamente. Às vezes a gente está na academia e a gente fica um pouco frustrado com isso. Porque do ponto de vista jurídico, nós sabemos que isso aqui é uma barbaridade. Mas eu entendo perfeitamente que o tribunal muitas vezes vai se valer de critérios pragmáticos. E um desses critérios, por certo, é a instrução criminal já se findou. Eu entendo isso. Entendo perfeitamente isso. Porém, ele é alguém que está sendo acusado, insisto, do crime mais grave, que já se acusou alguém, que é o crime de estupro, e ele está com esse peso no ombro. Pode-se afirmar, a instrução acabou e daqui a 4, 5, talvez 6 meses, isso tudo estará resolvido. Porque uma denúncia bárbara como essa não pode prosperar. Mas 4, 5, 6 meses, para alguém que tem uma acusação de estupro nas costas, não é moleza. Decididamente não é moleza. Talvez passe muito mais, né, do que para a gente que está aqui fora da situação. E digo mais, nesse final de ano, nós estamos chegando no final de ano, certamente esse processo não vai ser julgado até lá, não o processo principal, talvez o habeas corpus, né, acredito que sim. Todo mundo no final do ano está fazendo planos lá, como que eu vou melhorar de vida no ano que vem, meus sonhos, né, minhas ideias. Mas esse cidadão, por conta dessa denúncia, que inventou um estupro culposo, esse cidadão, coitado, ele vai estar imaginando se ele vai ser condenado a no mínimo 8 anos de prisão por um crime de estupro. É muita coisa. Decididamente é muita coisa. Então, excelências, o que eu venho aqui dizer é: uma denúncia dessa não pode prosperar, até por questões do ponto de vista, eu diria, pedagógico, como disse aqui. Existem alguns abusos que têm sido feitos, e um desses é por questões midiáticas, se denunciar um caso que visivelmente não é de estupro, como se de estupro fosse, para atender clamores públicos, para atender a vontade das massas, vamos dizer assim. Mas a função judiciária é justamente essa função contramajoritária, dizer não dá para fazer isso. Existem situações que não dá. Isso é muito contrário à lei. É muito contrário à lei. É exageradamente contrário à lei um estupro culposo. E é por isso, excelência, que eu peço a concessão da ordem para o trancamento dessa ação penal.